paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando um culto ao Senhor. Queria que você abrisse o teu coração e entendesse que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração e ao louvor que vem dos nossos lábios. Então ofereça ao Senhor o melhor culto que você puder oferecer. Deus não quer nada mais, nada menos do que o melhor do nosso culto. Então ofereça a Deus o seu melhor culto, para a glória dele. Vamos adorar ao Senhor através dos cânticos? Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua bondade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, vamos declarar que o nosso Deus é grande. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. O esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir.
com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Deus grande, Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Vai aparecer aí na tela para você, eu vou ler na tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. O tema da mensagem de hoje é a fonte de água viva. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço pelo ar que o Senhor nos deu para respirar, pelo oxigênio. Te agradeço, Senhor, acima de tudo, por escrever o nosso nome no livro da vida, por ter nos dado a vida eterna, a salvação. Eu te agradeço, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado para cada um de nós até aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale poderosamente em cada coração.
Não importa, Senhor, o lugar em que as pessoas estejam assistindo ou ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, falar poderosamente em cada coração. Ministra a tua palavra e que a tua palavra seja como uma semente, Senhor, lançada em terra fértil. Que o coração dos meus irmãos seja essa terra fértil, de modo que a tua palavra possa produzir frutos, frutos a 30, 60, 100 por um. Ou seja, que ela produza o resultado, Senhor, que os meus irmãos que estão assistindo possam frutificar, possam espalhar aquilo que aprenderam, Senhor, através da tua palavra e abençoar muitas vidas. Nós repreendemos toda ação de demônios, sabemos que Satanás é o nosso acusador, ele vem sempre para tentar nos intimidar, nos acusar, mas nós temos consciência de que somos lavados, remidos, comprados com o sangue do Cordeiro. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, Satanás, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, convencer aqueles que precisam ser convencidos, consolar aqueles que precisam ser consolados. Que o Senhor possa dar mais esperança, mais fé para aqueles que estão desanimando. Em nome de Jesus Cristo é a minha oração. Amém. Amém, meu irmão? Bom, nós acabamos de ler aqui um versículo que fala sobre aquele momento em que Jesus estava em uma das suas viagens, caminhando a pé junto com seus discípulos, e ele para ali num poço de Jacó. Você pode ler depois o capítulo 4 inteiro, que você vai entender melhor, de uma forma mais detalhada. Então Jesus ele para ali no poço de Jacó e percebe que uma mulher que era samaritana, estava tirando água do poço, esse poço de Jacó. E Jesus estava aguardando ali os discípulos que foram comprar alguma coisa para eles comerem. Então Jesus falou, vão e eu fico aqui aguardando. E nisso ele ficou a sós com essa mulher samaritana ali naquela região ali que era como um deserto e que tinha um poço onde as pessoas vinham retirar água. E Jesus então começa a dialogar com essa mulher, uma mulher que, por ser samaritana, com certeza ela sofria muita opressão e preconceito por parte dos judeus. Então a mulher nessa época, nesse contexto, já era inferiorizada, ela já era muitas vezes diminuída, tratada como um ser inferior. Alguns consideravam a mulher da mesma forma que consideravam um cachorro. E os samaritanos, a Bíblia fala que os samaritanos, eles não conviviam bem com os judeus. Os judeus odiavam os samaritanos pelo fato de muitos serem mestiços, né? Então eles eram filhos talvez de judeu com algum outro povo estrangeiro. Então os judeus não gostavam dos samaritanos. Então ela tinha dois pontos que era contra ela, né? Dois pontos que talvez poderiam prejudicá-la: o fato de ser mulher e o fato de ser samaritana. Talvez por isso Jesus esperou os discípulos se afastarem, se ausentarem para ter esse diálogo com ela. Talvez se ele estivesse ali dialogando na frente dos seus discípulos não iam entender no primeiro momento, talvez não iriam gostar, mas Jesus então pede água para essa mulher. Olha aí no versículo 7, fala, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Então Jesus pede água para essa mulher, mas na verdade Jesus ele pede água apenas como uma forma de iniciar ali um diálogo, uma conversa. E a própria mulher responde, né, no versículo, vamos ler o versículo 8, né, que vai explicar aquilo que eu já tinha falado, que diz assim, os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Versículo 9, a mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí, olha o que diz Jesus no versículo 10. Se você soubesse o que Deus pode dar a quem, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Então, perceba, Jesus, na verdade, ele usou essa estratégia aí de pedir água para a mulher apenas como uma forma de iniciar ali um diálogo, uma conversa. Porque Jesus percebeu que essa mulher ela estava com sede. E não era com sede dessa água que ela ia buscar todos os dias no poço de Jacó. E sim de uma outra água que somente Jesus poderia oferecer. E talvez você que está me assistindo agora, meu irmão, também
talvez vive os seus dias de maneira triste, angustiada, já tentou de várias formas buscar contentamento, alegria, preencher o vazio que está no seu coração, mas continua vazio, continua insatisfeito. Você continua usando de várias formas e vários meios para tentar preencher o vazio que está dentro do seu coração e não consegue preencher. Quero dizer que da mesma forma como Jesus ofereceu para a mulher samaritana, Jesus está oferecendo para você hoje a fonte de água viva, que é Ele mesmo, é o próprio Senhor Jesus. É o único que pode saciar definitivamente a sede do seu coração. Eu não sei se você sabe, meu irmão, todo ser humano, ele nasce com uma sede, que é muito maior do que a sede física da água que nós tomamos, que sai do filtro. Nós temos a sede de Deus, nós temos sede de Deus. Sem perceber, meu irmão, às vezes a gente procura saciar a sede que nós temos de Deus, que é exatamente aquilo que a gente tanto espera para receber alegria, para receber fé, para receber esperança, aquilo que a gente tanto espera muitas vezes para preencher aquele vazio. Muitas vezes a gente busca saciar essa sede em fontes erradas. Buscamos saciar a nossa sede de Deus tomando águas que não são a água viva, não são a água que traz vida eterna. Então você percebe que as pessoas hoje, cada vez mais, elas estão ansiosas, preocupadas, estão tentando tirar a sua ansiedade, usam até como terapia fazer compras, sempre estar mudando de coisas, mudando de roupa, mudando de lugar, comprando coisas novas. E você percebe, meu irmão, que isso não tem fim. Esse mundo capitalista que nós vivemos, principalmente no nosso país, no país em que nós estamos, e se você estiver no Brasil, né, acredito que a maioria de vocês estejam, ele incentiva muito que você sempre seja insatisfeito com aquilo que você tem. Então você percebe, você comprou um sapato que está na moda hoje, semana que vem lança outro, e você já vai ficar insatisfeito com o que você tem, aí você compra esse outro, aí na hora que você compra, passa um tempo, vai lançar outro. E isso acontece com tudo, meu irmão. Isso acontece, você percebe pessoas aí que estão trocando de carro o tempo todo, trocando de celular, enfim. As pessoas sempre acham que aquilo que ela comprar vai saciar a sua sede, vai satisfazer e preencher aquela lacuna, aquele vazio que tem no coração, e é um vazio que somente Deus pode preencher. Então, meu irmão, às vezes você tem que parar um pouco e pensar. Eu continuo mudando, eu continuo buscando me saciar e continuo com sede. O que está acontecendo? Talvez você esteja bebendo da água errada. Então, nesse dia, o Senhor está te oferecendo da mesma forma como ofereceu para a mulher samaritana, a água da vida. Veja, no versículo base, que é o versículo 13, Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Então, toda fonte que você beber nesse mundo, toda fonte de prazer, toda fonte de alegria, você vê que muitos tentam saciar a sua sede, tentam se satisfazer e sentir prazer através das drogas, através do álcool, através da imoralidade, da prostituição. E percebem que quanto mais eles se lançam nesse poço, nessas fontes, elas cada vez mais estão com sede. Só que na cabeça delas, na mente delas, existe uma ilusão de que se eu beber hoje, eu vou realmente saciar a minha sede. E não sacia. Ou sacia por um período muito curto. E a pessoa fica cada vez mais sedenta e não consegue preencher. Não consegue satisfazer e saciar a sua sede. Então é aquilo que Jesus disse, meu irmão. Todas as fontes de água, e entenda, ele está falando de maneira figurada, todas essas fontes de água, ou essas fontes de prazer no mundo, seja o dinheiro, seja o sexo, seja os bens materiais, seja o poder, seja o fato de você desejar estar rodeado de amigos ou ter uma casa melhor do que a que você tem, essas fontes de prazer, meu irmão, elas não vai impedir que você tenha sede de novo. Você vai beber, você vai conquistar, você vai colocar as suas mãos nessas coisas, você vai ter a experiência com tudo isso, mas vai continuar com sede, é o que Jesus disse. Mas a pessoa que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede, versículo 14.
porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva que dará a vida eterna. Então vamos entender por que Jesus falou isso. Em primeiro lugar, ele estava falando com essa mulher. Toda essa figura de linguagem, toda essa proposta, essa sugestão de Jesus aqui, essa oferta de água viva, em primeiro lugar foi para quem? Foi para a mulher samaritana. Hoje ela se estende a todos nós. Se estende aos judeus que viviam naquela época, se estende a pessoas de todos os povos e nações e por todas as gerações. Só que um primeiro momento foi para ela. Por que será que Jesus falou que ela iria ter sede de novo bebendo daquela água? Será que Jesus estava falando daquela água mesmo? Ou ele estava falando de maneira figurada da vida daquela mulher? Porque olha o que acontece nos versículos que vêm depois. Versículo 15. Então a mulher pediu, por favor, me dê desta água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir buscar água aqui. Aí Jesus usou uma estratégia. Ele já sabia da história da mulher. Ele já sabia o que estava acontecendo no coração dela. Já sabia que ela tinha uma sede emocional e uma sede espiritual muito grande. Aí Jesus fala no versículo 16. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Aí a mulher disse no versículo 17, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Aí depois a mulher fala, olha, eu vejo que você é profeta, ela reconheceu que realmente aquilo estava acontecendo com ela, era a realidade da vida dela naquele momento. Então veja, aquela mulher ela já tinha tido 5 maridos. Talvez ela projetou no casamento, projetou o prazer e a alegria no casamento. Cada vez que ela trocava de marido, ela tinha a ilusão de que ela ia ser feliz, que ela ia encontrar a fonte de prazer. E cada vez que ela trocava de marido, ela continuava com sede. Por quê? Porque talvez ela estava projetando num homem ou num casamento aquilo que só Deus poderia preencher e satisfazê-la. Então, meu irmão, talvez muitos de vocês também, da mesma forma, estão projetando em coisas materiais, estão projetando no dinheiro, numa conquista, ou através do sucesso profissional, ou através de um casamento também, como essa mulher. Estão projetando através disso a sua fonte de alegria, felicidade e contentamento. Você pode trocar de marido, você pode trocar de carro, você pode trocar de celular, você pode trocar tudo na sua vida. Se você não preencher o vazio do seu coração com a fonte de água viva que é Jesus, meu irmão, você vai continuar com sede e vai querer continuar trocando sempre. Então, meu irmão, o que você tem que fazer é entender o seguinte: casamento e até os bens materiais, o dinheiro que for necessário, Deus vai providenciar. Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas essas coisas não podem ter o mesmo peso de Deus. Você não pode criar muita expectativa em coisas que somente Deus pode realmente preencher. Então, a alegria, o contentamento, a paz verdadeira, a tranquilidade, o refrigério, nada nesse mundo pode trazer. Somente Jesus, meu irmão. Você pode ter a casa mais protegida, você pode ter não sei quantos pitbull, rottweiler, cerca elétrica na sua casa. Você jamais vai se sentir plenamente seguro se você estiver sem Deus no seu coração. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você jamais vai ter alegria, jamais vai se saciar completamente, plenamente, sem Deus no seu coração. Você pode estar cercado, rodeado de amigos, você pode ser aplaudido por muitas pessoas, mas se você não tiver Deus no seu coração, se você não saciar a sede do seu coração com a fonte de água viva que é Jesus, meu irmão, você vai continuar sendo uma pessoa infeliz, insatisfeita. Então, o problema dessa mulher era que ela estava trocando de marido, achando que isso seria aquilo que ia trazer felicidade para o seu coração. E ela continuava sempre infeliz. Eu não sei qual que é o teu problema. Pode ser que o seu problema não seja o mesmo dessa mulher. Mas pode ser que da mesma forma você está projetando em algumas coisas a alegria que somente Deus pode trazer ao seu coração. Então, meu irmão, Jesus é a fonte de água viva. Beba desta água que ele está te oferecendo hoje. Como que você pode fazer isso?
lançando sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Sabe aqueles momentos que você sente que está faltando alguma coisa? Aqueles momentos que você talvez fique entediado, aqueles momentos que você fica ansioso, que você fica preocupado, aqueles momentos que você sente que está um vazio dentro de você, é nesses momentos que você tem que se derramar na presença de Deus, buscá-lo em oração, adorá-lo em espírito e em verdade, levantar o seu clamor e colocar no altar de Deus todas as suas preocupações e ansiedades e dizer: Senhor, eu sei que nada neste mundo pode saciar a minha sede. Nada nesse mundo pode preencher o vazio do meu coração. Nada nem ninguém pode trazer alegria verdadeira como somente o Senhor pode dar. E aí sim você vai experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. E mesmo que você tenha falta de alguma coisa, mesmo que talvez nem todas as áreas da sua vida estejam da forma como você gostaria, mas você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir que você estará completo. Porque, meu irmão, você pode ter tudo sem Deus, como diz aquela frase, não é uma frase de efeito, mas é uma grande verdade. Você pode ter tudo, mas sem Deus, meu irmão, você nunca estará completo. Sem Deus você não é nada. Agora, ainda que você não tenha nada, meu irmão, mas se você tiver Deus, você tem tudo. Com Deus nós estamos realmente completos. Porque nós somos seres, além de físicos, nós somos seres espirituais. E para preencher o vazio que está aí no teu espírito, na tua alma, somente com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, se derrame na presença de Deus. Por isso que eu sempre convido você para adorar ao Senhor, porque através da adoração, através do louvor, meu irmão, muitos problemas são resolvidos, muralhas caem por terra, demônios fogem. Sabe? Pessoas que às vezes estão à beira da depressão, com ansiedade, aquela ansiedade que é uma enfermidade mesmo, é um mal do século, né, da nossa geração. Pessoas que acabam tendo palpitação, o coração começa a acelerar, a pessoa sente um mal-estar, o ar vai acabando, é o quê? Muitas vezes isso é devido às preocupações da vida, devido ao estresse que nós passamos. E muitas vezes, em vez de a gente colocar no altar de Deus, que é um recurso, é uma ferramenta que Ele nos deu, às vezes a gente está tentando resolver de outras formas. E esse não é o caminho correto. Então o caminho correto é você colocar no altar de Deus. Fala para Deus de todos os seus problemas. Fala para Deus sobre todas as suas preocupações. É claro que Ele já sabe o que está acontecendo. Então Jesus já sabia o que estava acontecendo com aquela mulher, mas ele queria ouvir dela. Então da mesma forma ele quer ouvir de você. O que está acontecendo? O que está faltando para você? O que está afligindo a tua alma? O que muitas vezes faz você ficar noites sem dormir? Está te causando insônia? O que está fazendo o seu coração acelerar tanto? Começa a observar, começa a pesquisar e procurar, e analisar o que está acontecendo na sua vida. E fala para Deus, entrega para Deus todos os seus problemas. Tenha certeza que Ele vai saciar a sua sede. Ele vai acalmar o teu coração. Tenha certeza de que Ele sim é a verdadeira fonte de água viva, que você bebe e não tem sede, como as outras fontes. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe com a sua palavra, que você fique firme, fique na fé. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Abra o teu coração, aproveita este momento para também falar com Deus. Que você não fique apenas ouvindo a minha oração, mas que você fale com Deus também. Oração é falar com Deus. Vamos agora falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa oportunidade, Senhor. Nós entendemos que muitas vezes tentamos saciar a nossa sede através de fontes de água que são erradas, Senhor. Muitas vezes buscamos através do entretenimento, das compras, do dinheiro. Senhor, muitas vezes tentamos através de um casamento, de um relacionamento, preencher aquilo que somente o Senhor pode preencher. Talvez tenhamos cometido até o pecado da idolatria, criando expectativas, Senhor, em pessoas, em humanos, expectativas que deveríamos ter apenas com o Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. Talvez estamos, Senhor, Pai, dedicando as nossas forças de maneira exagerada, Senhor, com coisas que não vão nos levar a lugar algum, não vão nos edificar, não vão nos dar mais esperança, não vão trazer fé
e alegria nos nossos corações. Perdoa, Senhor, a nossa falha. E temos consciência de que somos nós mesmos os principais prejudicados por tomar as decisões erradas. Então nós queremos tomar a decisão certa hoje, Senhor. Entendemos que temos sede, nascemos com sede, e essa sede não é sede de água, não é sede das coisas deste mundo. A nossa primeira sede é a sede de Ti, temos sede de Ti. E queremos saciar a nossa sede, Senhor, Te buscando, Te procurando. Diz a Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós Te buscamos de todo o nosso coração e colocamos no Teu altar todos os nossos problemas, preocupações, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, como diz a Tua palavra, como diz lá em Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade e preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós lançamos sobre Ti, Senhor, colocamos no Teu altar, Senhor, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, toda a nossa angústia, Senhor, toda a nossa tristeza, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, realmente possa preencher, Senhor, e saciar a sede do nosso coração. Nos dá hoje, Senhor, a fonte de água viva, nos dá a água viva, Senhor, de modo que possamos jorrar para a vida eterna. De modo que possamos, Senhor, contagiar outras pessoas que também estão depressivas, Senhor, angustiadas, amarguradas, entristecidas. Que essa fonte de água viva que passará a jorrar dentro de nós possa, Senhor, também contagiar e saciar a sede de outros que estarão perto de nós. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos meus irmãos. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, que você fique firme nas promessas do Senhor, olhando para o alto, não olhe para as circunstâncias. Tenha fé, tenha esperança, espere um pouco mais, que em breve nós retornaremos aos cultos presenciais, em breve nós poderemos nos abraçar novamente, mas por enquanto vamos continuar seguindo as orientações, as recomendações, vamos ter prudência, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, vamos lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, tomar vacina aqueles que já podem, e vamos confiar no Senhor. Amém? Não adianta você dizer que só confia no Senhor e que não precisa tomar remédio, que isso é ignorância. Nós também tomamos remédio, nós também vigiamos, tomamos precauções. Você tenha uma boa semana, Deus te abençoe em nome de Jesus.